Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pelican Cast, diretamente aqui da Connect TV Alphaville. Você pode acompanhar a gente no Instagram, no YouTube, tanto da Connect quanto do Pelican Cast. Pessoal, se vocês não fizeram ainda, clique o sininho para acompanhar todos os episódios que estão cada vez mais fantásticos, né? Faça seu comentário, compartilhe. Se você achou bacana a entrevista que você viu a passada, já vai compartilhando com aquela pessoa que você ama, com aquela pessoa que você acredita que ela merece ouvir aquilo, tá bom? Ter aquela aprendizagem. E hoje nós estamos aqui com dois entrevistados, são da construção civil, né? Gilberge Fernandes da Silva, né? Chamado Gil, né Gil? E Rodrigo Fernandes. Meus caros, sejam muito bem-vindos ao programa. Espero que vocês possam, na verdade, tenho certeza que eu vou contribuir muito para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, né, com o conhecimento e com a vivência de vocês. Gil, muito prazer. Prazer. Prazer em revê-lo novamente, né? A gente já se conhece há algum tempo, né, Gil? Rodrigo também. Um bom tempo já. É isso aí. Mas conta um pouquinho pra gente, eu vi que vocês, na verdade... Como é que é o nome da empresa de vocês, Rodrigo? JR Reforma e Construção Civil. JR Reforma e Construção Civil. Ela está localizada onde? Em que cidade? Hoje em Barueri. Em Barueri. Bacana. Vocês são especialistas na parte de construção civil, então? Construção civil. Gil, me fala um pouquinho de você, assim, para a gente poder até o pessoal conhecer vocês, né? Aqui nós estamos falando de pai e filho, certo? Correto. Pai e filho. Pai e filho, bacana. Então é uma empresa familiar, né? Como é que você começou? Conta um pouquinho da sua história de vida. Como é que você chegou na construção civil? Cheguei na construção civil, falar que eu tô sem querer, né? Mas um pouco A vida te levou. A vida me levou. A vida me levou e graças a Deus a gente estamos hoje. Estou trazendo meu filho para ficar mais perto de mim, para a gente continuar essa jornada aí que a gente estamos indo. Mas você nasceu em São Paulo? Não, nasci na Bahia. Na Bahia? Na Bahia. Eu vim de lá Quantos pra cá. anos você veio para cá, para São Eu Paulo? vim para São Paulo aos 19 anos. 19 anos. É. Veio com a família toda ou veio sozinho? Não, eu vim mais 2 irmãos meus que estamos aqui. E vocês vieram por algum motivo especial, por crescimento profissional ou oportunidades aqui em São Paulo? Ou naquela não? época lá eu não trabalhava ainda de predeira. Tá. Eu vim trabalhar na empresa e depois eu saí no ramo de trabalhar, parei de trabalhar na empresa para trabalhar por conta. Aí Você começou a empreender sozinho? Isso, empreender sozinho. Aí eu entrei no ramo da construção civil. Entendi. E quando que o Rodrigo entrou nessa performance aí da empresa? Aí ele entrou há pouco tempo. Falar que ele saiu um pouco do país, foi lá fora e começou a trabalhar lá fora. E quando ele voltou... Opa, isso eu quero saber um pouquinho então. Aí quando ele voltou já com a vontade de trabalhar junto comigo, né? Montamos uma empresa. Você tem o que? Mais de 20 anos, Gil, de construção civil? Tem uns 30 anos. 30 anos já. 30 anos, Você faz desde reforma, a empresa de vocês, até a construção de uma casa do zero? Tem a casa do zero. Pô, legal. E você, Rodrigo, como é que foi essa trajetória aí? Você está com quantos anos hoje? Hoje eu tô com 25. 25 mas anos. Já tô com meu pai aí, já tem 3 anos, né? Igual ele repassou. Fiquei um tempinho, saí da minha empresa onde eu trabalhava registrado, né? Vim com ele, fiquei 1 ano com ele. Tive uma especialização para ir para fora, para tentar arriscar algo novo, né? Para onde você foi? Fui para Holanda. Holanda? Isso, Amsterdã. Amsterdã. Então, fiquei ali durante 4 meses. Fiquei em Amsterdã. Como é que foi essa vivência? Essa vivência é muito diferente, foge um pouquinho da sua cultura, né? Sim. Mas a gente acaba adquirindo bastante coisas novas. Foi interessante o dia a dia, o hábito do... Né? O hábito muda um pouquinho, porque é uma cultura totalmente diferente, né? Até mesmo na nossa área de construção civil. O pessoal fala que medicina e construção civil é quase a mesma coisa, né? De país para o outro, independente da cultura. Muda poucas coisas, mas de construção civil, o que a gente pode trazer aqui para o Brasil são tecnologias, ferramentas. Então essa parte de expansão deles é muito avançada, né? Vou te dar um exemplo. Por favor. Os caras fizeram uma ponte lá em 30 dias. Tudo pré-moldado. Então é algo que pode trazer eficiência, custo, né, mais baixo. Custo, agilidade, qualidade e que pode agregar em vários setores aqui no Brasil, né? Então consegui nesses 4 meses, mesmo que seja curto, trazer uma experiência que foi aí que eu e meu pai nós teve a ideia de montar uma empresa de fato nossa, para a gente já poder alavancar ainda mais nessa área de construção civil. Legal. Então, quer dizer, você foi lá buscar um pouco de vivência, de experiência,
E aí já trouxe algumas ideias novas aí para falar, ô papai, vamos empreender, vamos falar que nem outro, como eu já estou um pouco avançado da idade, como ele está vindo agora, e trouxe mais uma ideia nova para nós, né? Porque traz juventude, traz mais energia, né, Gil? E acaba, eu acho que isso acaba levando você realmente a explorar novos caminhos, né, e novas possibilidades de negócio, né? Quais foram os principais desafios que você passa a ter assim no seu dia a dia da parte da construção civil? É na contratação, é você lidar com o cliente, é na parte administração da parte financeira? O que você tem de visão sobre isso, Gil? Visão hoje em dia que eu tenho mais assim a parte de contratar pessoa para trabalhar, que hoje em dia não tem mais mão de obra para a gente trabalhar. Você não consegue mais ter um ajudante, não consegue, um aprendiz de pedreiro? É muito difícil. Muito difícil? Hoje em dia ninguém não quer saber mais disso. Mas por que você acha que eles não querem? Não tem vocação, não tem oportunidade? Oportunidade eu acho que tem. Ou é o financeiro que não atrai? Vamos supor, oportunidade tem, que a gente quer trazer a pessoa para trabalhar. Mas não tem pessoas. Não tem pessoa para trabalhar, entendeu? Tá. É isso aí que é mais preocupação, isso daí. Eu vejo muitas pessoas às vezes reclamando, né, que às vezes a equipe ela diminui, o turnover, né, a troca de pessoas é muito grande, né? Uhum. Então a pessoa começa a trabalhar, não dá uma semana, duas, ela já recebe um valor ali e de repente já não volta mais. Isso, eu vou dar um exemplo claro sobre isso, né? Eu acho que hoje em dia o esforço físico na área da construção civil é muito grande. Então, querendo ou não, hoje você prefere cursar, um exemplo, uma administração, do que se especializar ou tentar criar uma carreira longa na área da construção civil. Por quê? Hoje é algo que você gera muito esforço, muito cansativo. Então, hoje as pessoas estão optando por ter algo mais... não um trabalho tão braçal, mas mais intelectual. Mais intelectual. E hoje a tecnologia ela só tem a favorecer esses outros lados sem ser um esforço mais bruto ali, como que eu posso dizer, né? Nesse lado mais de um esforço físico. Então a pessoa hoje prefere ter algo mais tecnológico, mais fácil ali de você acabar manuseando. Por isso que eu acredito que está abrindo um nicho de mercado grande para vocês no futuro próximo, né? Porque mão de obra realmente escassa. Né? O pessoal, claro, tentando migrar cada vez mais para a parte tecnológica, menos esforço físico e mais, né, mental. Mas o que a gente vê hoje é muita dificuldade de achar bons profissionais que consigam começar, né, e terminar um trabalho de qualidade, com responsabilidade. Né? A gente vê muita gente reclamando disso. Quantos que a gente não ouve? Puxa, eu contratei uma empresa que de repente fez um trabalho ruim, ou sumiu, foi embora, não cumpriu, teve que contratar outra, ou tive que contratar um pedreiro, uma equipe, e largou a obra na metade, e depois, então os bons profissionais, eu acho que vai ter um mercado gigantesco aí pela frente, né? Não só aqui no país, mas fora, né? E assim também, como a gente hoje em dia tem bastante crente, graças a Deus, que a gente fala que ela espera nós terminar um serviço para começar o dela também, né? Então vocês têm mais que administrar o tempo e as obras, sim, os projetos. Sim, a gente tem de falar que tem um jogo de cintura para atender todo mundo, né? E vocês pegam mais de uma obra ao mesmo tempo ou não? Não. Hoje não mais. Antes de eu entrar ali com meu pai, a gente ainda não estava alinhado nessa parte administrativa certinho, um cronograma. Hoje em dia já tem uns 3 a 4 anos, né, pai? Por aí. A gente já vem fazendo um cronograma que não atrapalhe a gente na nossa área ali, que tipo vai não é que evoluindo, a gente não ultrapassa as barreiras, né? Então eu vou fazer primeiro o serviço do Rogério, depois vou pro do Gil, e isso a gente vai fazendo com o nosso cronograma. Então você consegue trabalhar um cronograma de planejamento realmente e também a parte financeira, né? Em conjunto. Sim. Porque acontecia muito com meu pai, né, nesses anos de experiência dele, que era o quê? Eu recebia um tal valor e não conseguia administrar esse tal valor com o tempo da obra. Então, querendo ou não, chegava um certo tempo... Quanto mais demora a obra, o dinheiro se vai, né? Vai embora. Então, querendo ou não, essa parte administrativa antes não tinha. Isso é um dos grandes problemas que a gente viu. O pessoal falava, poxa, o pessoal pegou um dinheiro para fazer, de repente ele vem e pede mais, mas também não fez ainda o trabalho, e pede mais, de repente aquele fluxo de caixa acabou, né? E a obra às vezes não saía, né? E a obra fica parada. Fica parada. É um sonho da pessoa, né? Isso é na verdade, vocês trabalham com sonhos, né? Porque ou seja uma reforma, ou seja a construção
seja do imóvel comercial ou residencial, é aquele sonho que a pessoa às vezes trabalhou por anos, né, para conquistar. Aí que entra a questão da qualidade, não só mesmo da mão de obra. Você pode até achar mão de obra, mas você não vai achar com tal qualidade que você precisa. Porque a gente já pegou diversas situações de clientes nossos que contrataram uma empresa, fizeram o serviço, porém eles não gostaram e tivemos que refazer. Então teve um custo maior, tanto para o nosso cliente, e o nosso orçamento acabou aumentando, porque teria que desmanchar um serviço feito Sim. e fazer um novo do zero. Então, querendo ou não, acaba tendo duas vezes, né? Acaba tendo a frustração ali. E Gil, você nesses 30 anos, assim, quais são as lições valiosas que você aprendeu, né, com a sua experiência na construção civil? Assim, que tipo de desafio que você teve? Porque eu imagino que quando você está fazendo desde a construção ou de uma reforma, a reforma acho que é até pior, né? Que você encontra umas surpresinhas lá que ninguém está sabendo que existe, né? E aí isso tem que ser administrado. Mas tem algum desafio que você fala, puxa, eu passei por isso uma vez e não sabia como resolver e conseguir... Nesses 30 anos já passei bastante. É muita coisa, né? Já passei bastante. Falar que nem outro O principal é mais difícil lidar com o cliente ou com a obra? É os dois, tem um que é os dois. Tem um que é falar que no outro é melhor lutar com o cliente do que com a obra, né? Sim. E aí fica meio complicado sobre isso daí. Mas é os dois, colocando assim na ponta do lápis, os dois tem seus desafios próprios, desafio, né? E você, Rodrigo, você tem um pouco menos de experiência, né, de tempo pelo menos, mas o que você está vendo assim como desafio para a parte da construção civil agora para os próximos anos? Dos próximos anos, essa área da construção civil, igual a gente estava conversando, tem umas 2 semanas atrás, querendo ou não, hoje a gente encontra profissionais com uma idade mais avançada. E você não vai encontrar um menino de 20 anos, 25 anos, trabalhando nessa área brutal ali de esforço físico. E hoje você não encontra. Você encontra mais pessoas acima de 45, 40. Então, daqui a pouco no Brasil, ainda mais pelo esforço físico, desgaste que a pessoa acaba tendo, vai ficar escasso igual tá na Europa. Europa hoje, sai pessoas do Brasil, México, sai pessoas do mundo todo para poder trabalhar lá. Porém, porque não tem mão de obra lá. Não tem mão de obra. Porém, entra aquela questão já econômica, né? Lá o ganho é maior, toda uma estrutura diferente. O custo também é maior, né? Exato. Então tem que ter esse equilíbrio. E voltando ao ponto que meu pai estava comentando ali, que você citou, referente ao cliente, ao processo da obra, acho que hoje vai depender muito de como que você vai lidar com essa questão, né? Hoje você tem que ser muito compreensivo. Hoje, a relação que você tem com o cliente impacta no resultado da obra, vocês acham? Impacta. Tem um grande impacto referente a isso, sim. Porque, querendo ou não, hoje a gente precisa ser amigo seu. Sim. Dentro da obra ali. Porque a gente precisa entender sua respeito, ideia. Né? Exato. Ter a ideia que você tem. Porque, às vezes, a ideia que você tem, se você não tem uma pessoa... Né? Exato. Você trabalha com a expectativa, né, do você outro, trabalha né? com um sonho. A pessoa sempre teve um sonho, um exemplo de ter uma piscina. Você vai tentar dar uma melhor forma para ela, um melhor jeito ali daquela piscina ser realocada no ambiente dela. Então hoje vocês precisam trocar ideias, vocês precisam ser mais comunicativos, tanto vocês quanto a gente, para a gente poder entender. Então eu acho que hoje a parte de comunicação ali é o que pega mais entre a obra ali, para a gente poder lidar. E uma mão de obra qualificada, vocês têm um local onde vocês buscam, sei lá, tipo, não sei se um Senai, um Sesc tem esse tipo de formação, eu não tenho ideia. Mas vocês têm algum outro lugar que vocês buscam esse tipo de profissional? Ou é no boca a boca? Que vai... Hoje em dia, já foi muito no boca a boca, né, pai? Já foi muito no boca a boca hoje em dia, mas... Antes, né? Que hoje em dia já não tem mais isso. Hoje é mais indicação. Mais indicação. Isso, que a gente vai conhecendo pessoas que trabalham no mesmo ramo, né? Então hoje é mais indicação. Fala, ó, Gil, pode contar, Rodrigo, pode contar com essa pessoa. Então isso já facilita bastante. E qual característica que vocês valorizam mais quando vocês vão contratar um profissional que vai fazer parte da equipe? Desde a parte pessoal, né? Sei lá, moralidade, honestidade, ética, capacidade técnica, o que seria? Que para vocês uns 3 itens assim que são os principais. Pontualidade, presença... O primeiro acho que é comprometimento. A gente precisa ter um comprometimento que às vezes é o que mais falta no nosso ramo, é um comprometimento das pessoas em acordar cedo, em estar disposto a fazer aquilo.
Acho que esse daí é um dos focos, né, pai? O mais precisa mais é isso daí, confiança da pessoa também, né? Porque a gente não pode pegar qualquer pessoa e colocar dentro de uma casa de um cliente que tem família lá dentro, tem que ter primeira coisa, a gente saber quem é o cara que a gente está colocando dentro da casa da pessoa. Tem que conhecer bem então mesmo, porque realmente porque hoje em dia não pode pegar qualquer pessoa para colocar dentro de uma casa de um cliente, né? Sim, porque se não for bem intencionado, isso gera um problema terrível, né? Deixa eu ver uma outra pergunta legal para vocês aqui. Vocês já falaram que tem dificuldade na contratação, né? Quais foram assim, os projetos ou a reforma de construção que foi mais desafiador para vocês nos últimos anos? Teve um aí que foi suado. Foi suado? Foi. Quanto tempo levou? Ficou mais de 2 anos dentro da obra, que aquele dali foi um desafio total. Foi um desafio? Foi um desafio. Mas por quê? Foi gerando muito trabalho extra do que foi planejado? Não, foi tudo planejado, né? Mas foi um desafio que a gente... Porque 2 anos de reforma não é pouca coisa, hein? Pegamos uma reforma que a casa estava detonada, né? Pra gente pegar hoje em dia e deixar tudo do jeito que ficou. A casa era grande, então? Grande. Para mim foi um desafio total. Você nunca tinha pego daquele tipo ali, não. Não. Que é uma reforma muito grande e a casa é grande, né? Aí não tem... Porque você teve que administrar tempo, equipe, financeiro e tudo mais, né? Imagino. Tudo isso. Bacana. Tudo isso daí foi... Falar que tinha noite que não dormia, né? Você já não dormia? Não dorme. Dentro de reforma você não dorme. Você fica pensando o que é que você vai fazer amanhã. Você tem que achar uma solução, às vezes, para um problema inesperado, solução, né? Mas achar a solução e você vai ser obrigado... E ainda que agrade o proprietário da casa. Sim. Sim, que não é brincadeira, fácil, né? E me fala uma coisa, Rodrigo, como é que você se mantém hoje atualizado sobre essas novas técnicas, né, que a gente vê muita coisa também evoluindo na parte da construção civil, né, e desses materiais na parte da construção, né? Na parte da construção hoje... Onde você busca informação, né? Hoje a gente consegue, tem cursos, a gente tem feiras na área da construção civil. Então essas feiras ela ajudam a gente a ter conhecimento sobre materiais, ferramenta. E hoje tem muito material sustentável. Então, querendo ou não, isso ajuda bastante o planeta nessa questão logística e geral de facilidades, né? Sim. Economia. Então, hoje, nessas feiras que a gente acaba frequentando, a gente gera conhecimento, conhece empresas novas que a gente pode aderir para a nossa empresa. Então, só tem a acrescentar. Então, hoje a gente está uma empresa pequena, que tem a tendência de crescer nesse ramo, buscando ainda mais a experiência do meu pai. E principalmente nessas feiras, tem empresas hoje de materiais de construção civil que apresentam cursos, são cursos, palestras. Então são cursos que tira 2 horinhas ali da sua semana, que não leva um mês, que você consegue adquirir já uma experiência tremenda, principalmente para mim que está nesse rumo aí há 4 anos praticamente. Meu pai já tem uma experiência, mas a gente fazendo esses cursos, a gente acaba adquirindo coisas novas que a gente vai se atualizando, né? É que às vezes é até interessante, né, Gil? Traz a nova geração, dá um up de energia para que você busque, eles vão trazendo novos conhecimentos, né? Às vezes no dia a dia ali, imagino que na lida, o seu tempo era consumido quase que 100%, né, do dia ali dentro da obra, né? Ou no gerenciamento de várias obras, né? E eu vejo que essa parte da construção civil realmente está crescendo absurdamente, né? Essa parte de tecnologia, inovação. Então está sempre vindo coisas realmente fantásticas, né? Isso Hoje em dia, construção civil você consegue fazer coisas magníficas, né? Então, prédios que você consegue, que você não conseguia pela arquitetura, que antes que você não conseguia, hoje você já consegue de uma facilidade maior, tanto pelo mecanismo, por ferramentas. Então hoje as ferramentas facilitam muito a gente, né? Sim. Antes que era uma coisa mais grosseira. E com a ferramenta correta você faz realmente um trabalho, né, rápido. Você ganha com tempo, agilidade, né? A ferramenta correta, dentro de botar assim, você pega um serviço para fazer dentro de uma semana, você leva 2 dias, 3 dias, você já faz. Quer dizer, você ganhando tempo, ganha custo. Quanto mais você faz, né, com qualidade, mais rápido, você tem mais espaço para novos clientes e assim por diante, né? Legal. O que vocês diria para aquelas pessoas que estão querendo começar a empreender, né? O que você diria assim, como começar a fazer isso, né? O que buscaria em primeiro lugar?
no ramo da construção civil? Hoje, primeiro, você precisa ter uma organização, você precisa ter um controle de qual que vai ser o seu planejamento. Porque hoje, para você iniciar, você precisa ter ferramentas. E a gente já falando sobre que essa pessoa ainda tenha conhecimento, então. Tenha pelo menos o mínimo do conhecimento. O mínimo. Hoje em dia tem muito Senai por aí que não tem... Que tem cursos. Tem cursos de voltado para um exemplo meu, tá? Eu sou técnico hoje em edificações. Então, hoje você consegue fazer um curso, igual meu pai deu um exemplo no Senai. Sim. Hoje um técnico ele já tem um conhecimento sobre brita, solo. Ele não vai ter a experiência física de manusear, de fazer um reboco ou levantar uma casa. Mas hoje ele já conhece e tem a estrutura por onde ele começar. Aí então, realmente é ir para a prática, né? Exato, isso mesmo. E aí são importantes empresas como a de vocês, na verdade, que podem pegar esse tipo de profissional para ganhar prática e ganhar, na verdade, fortalecimento, né? Estrutura para poder, às vezes, seguir depois o caminho dele, ter um crescimento. O caminho dele, isso aí é. E nessas feiras que a gente acaba frequentando, eles ensinam a fazer o processo com a mão de obra, que entra aí a questão das feiras, que já entra o curso, que ele já vai ensinando você a fazer todo um processo. Vou dar um exemplo, a Souvenir hoje, ela é uma das maiores que repassam isso para as pessoas hoje em si. Ela faz a prática, ela não só ensina ali, ela dá aula prática para você fazer. Então, eu quero que você pinta essa parede aqui desse tal jeito que eu desejo. Ela vai fazer você fazer todo esse processo. Então, hoje é uma empresa que ela ajuda muito essa questão da mão de obra. Então, legal. Querendo ou não, aí ela dá uma experiência a mais. Que antigamente a tinta você não podia passar assim, para cá, vai para lá, né? Que ficava toda marcada a parede. Hoje parece que você passa às vezes de uma maneira um pouco mais, não tão técnica, mas até que fica bom o trabalho, né? Parece que até isso mudou, a qualidade, não sei, o formato. A qualidade hoje mudou de tudo, né? De material, de mão de obra, sempre tem de mudar, né? Tem que correr atrás para você trazer essas novidades para o seu cliente, novidade, né? Isso aí que acaba trazendo economia e presteza, rapidez, né? E eficiência, né? Isso é muito legal. Então, os conselhos que vocês dariam seria assim: busca informação, né? E busca um planejamento para poder, porque às vezes a pessoa vem muito lá de baixo, né, Gil? E as dificuldades são grandes, e você ter essa visão de planejamento, né? Como um empresário tem que ter. Né? Porque o pedreiro, mesmo ele solo lá, ele já é um pequeno empresário, né? Ele tem que tomar consciência disso, né? De que realmente o que ele está trabalhando são com sonhos das pessoas, e que ele tem que ter um planejamento para ter um crescimento profissional também, né? Para que amanhã possa empregar mais pessoas, isso ir progredindo, né? E isso é um dos nossos objetivos da nossa empresa, que a gente já faz um cronograma anual, né? Tá. Então é igual aquele... Vocês têm meta de ganho, por exemplo? Metas de ganhos, sim. E isso a gente já tem um controle. Então todo ano, início, janeiro, fevereiro ali, a gente já faz o nosso cronograma, mesmo sabendo que já tem obras já programadas aí, um exemplo até julho, mas a gente já faz um cronograma e fala, a gente precisa atingir essa meta, e a gente deixa separado o quê? Não só as nossas metas, a gente precisa adquirir ferramentas novas. Isso coisas novas, exato. Então a gente investe muito dentro da nossa empresa em ferramentas, e hoje algo que a gente vem buscando bastante é o marketing da nossa empresa para poder fazer a divulgação de uma forma melhor, atrair um público grande ali da nossa região. Mais conhecerem vocês, né, JR, né? E eu acho legal isso. Bom, aqui vocês vão ter um bom marketing, viu? Né? São Paulo, Paraná, Portugal, Estados Unidos, quer dizer, a Connect TV está se espalhando aí por vários lugares do mundo. Que ótimo. Né? E espero que, principalmente aqui em São Paulo, vocês sejam bem conhecidos. Né? Graças a Deus. Me fala uma coisa, existe um tipo de parceria entre essas empresas que nem Souvenir ou alguma outra que acabem fazendo parcerias com vocês para que vocês possam fazer mais negócios com elas e levar esse produto de qualidade para o cliente de vocês? Sim, isso aí hoje em dia tem várias, isso aí. Vocês estão se utilizando disso ainda? Por enquanto ainda não, mas a gente está querendo entrar para fazer essa conexão. Fazer conexões para a gente falar que no hotel ele trabalhar com nós trabalhar com ele. Porque vocês têm uma clientela, uma carteira, isso é bem interessante, né? Isso aí bacana, né? Hoje, empresa grande, a gente não trabalha, mas depósitos hoje acaba facilitando muito a nossa vida ali nessa questão. Um bom conhecimento, né? Um bom preço, facilita a vida do cliente e a de vocês, né? Exato, isso mesmo. Porque tem produtos de qualidade com facilidade, manda para mim isso, manda aquilo, quer dizer, já
já ajuda na rapidez até na prestação de serviço, já ajuda né? em ter o próprio cliente, né? Que tem cliente hoje em dia que ele não fala que tem o tempo, não né, tem pai? tempo para correr, para comprar material. Já nós já trabalha já com isso daí. O que é que a gente faz? A gente chega e já fala pro cliente, não, a gente corre atrás, a gente compra, dá nota para vocês e aí a gente E essa confiabilidade é muito importante, porque com certeza o cliente, ele tem, o negócio dele é outro, né? Seja ele trabalhando com uma empresa ou tendo seu próprio negócio, o tempo dele é focado nisso, para ele poder gerar dinheiro e contratar vocês. Sim, exato. Então, assim, quanto mais vocês puderem prestar serviço para ele e ele tá confortável, né, nisso, realmente a gestão de todo o projeto, com certeza, deixa ele muito mais feliz. Né? Isso é bem bacana. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Existe alguma coisa na trajetória do trabalho de vocês que vocês gostariam de compartilhar assim com as pessoas para poder trazer esse insight para os jovens que estão chegando, que estão buscando esse trabalho, que estão querendo uma oportunidade, que às vezes eles focam muito, né? Todo mundo quer ser youtuber, ou todo mundo quer para a área de TI, ou quer ser advogado, médico, às vezes as profissões mais tradicionais, né? E às vezes a construção civil, como a gente está vendo no panorama futuro, tem grande espaço aí para crescimento, né? O que vocês diriam para os jovens empreendedores e empreendedoras, né? Que não tenha medo, né? Não tenha medo de você ter um novo conhecimento. E um desafio aí. Um desafio novo. Então, o medo hoje atrapalha bastante. Hoje o medo... Todas as conquistas, né, Rodrigo? Todas as conquistas, exato. Então, hoje hoje o ponto principal para você começar a empreender é não ter medo. Hoje você se arriscar um pouquinho mais. Porque capaz todo mundo é. Então, hoje só precisa se arriscar. Bacana. Estudar, planejar e trabalhar com força, né? E o que motiva vocês a continuarem, né, e inovando na área da construção civil? Para a vida de vocês. Para mim, construção civil hoje em dia para mim é tudo. Que eu falar que eu criei meus filhos na construção civil. Tenho minha família hoje. Mantém sua família. Eu mantenho tudo na construção civil. Para mim é tudo. Entendi. Para mim, falar a conquista de vida é o que trouxe. Conquista de vida para mim, falar que neutro, graças a Deus, e sempre crescendo. E você, nessa parte sempre crescendo, o dinheiro que sobra vocês estão investindo onde? Aí a gente tá pela idade, né? Hoje a gente tá viajando mais. Estão aproveitando mais aqui, legal. Estamos aproveitando muito mais. Estamos batalhando, conquistamos um apartamento para ele agora, a gente estamos trabalhando junto e sempre conseguindo cada vez mais, Deus abençoando e a gente... Então é isso aí, pessoal. Trabalho, né? Trabalho, fé em Deus, vontade, força, estudo, né? Que são dos 7 hábitos da Pelican Energy, né? Que é outra empresa do nosso grupo, que a gente fala isso, né? Você tem que trabalhar alguns hábitos. A gente definiu 7, né? Que são a parte de meditação, né? Exercício físico, para você ter uma melhor condição para encarar um trabalho como o de vocês. Se não treinar um pouquinho e não manter a força, apesar que você já faz bastante força, né? Faz bastante força também, né? Mas exercício físico, né? Você tem a parte de afirmações para você melhorar cada vez mais, né? O seu eu, né? Você tem a parte de visualização, escrituração, que é o planejamento daquilo que você quer, né? Conhecimento. Então, são vários hábitos que a gente fazendo isso diário vai criando força, vai criando vitalidade, a constância faz a gente progredir, né? É o que vocês estão falando. O mercado tem para trabalhar, fazer dinheiro e para ser um povo rico, né? Ser um povo, o Brasil pode ser um povo muito rico, cada vez com mais riqueza. Então, eu agradeço a vocês aí pela presença, mas eu tenho uma última pergunta final. Vamos dizer que todo esse conhecimento que vocês adquiriram ao longo dos tempos, né, de toda a vida de vocês, é o último dia no planeta Terra. Vocês estão partindo daqui. Então, tudo que vocês fizeram, construíram, ensinaram, escreveram, compartilharam nas redes, está se perdendo, né? Gil e Rodrigo, quais são os 3, como é que eu posso dizer, as 3 orientações, os 3 ensinamentos que você deixaria para a humanidade? Os 3. Só 3. Agora você me pegou nessa daí, mas eu vou... 3 assim, para mim a pessoa tem de ter paciência. Em primeiro lugar, respeitar os outros. Respeito. E fé daquilo que você acredita, entendeu? Que é a paz do seu coração, primeira coisa. Obrigado, muito bom. E você, Rodrigo? Ele já trouxe muitos pontos, né? Mas compreensão. Compreensão. Hoje você precisa ter muito compreensão ao próximo ali.
ser humano, né? Hoje você precisa entender muito as pessoas, entra na parte da compreensão também ali e ter um foco. Hoje você precisa colocar um foco em alguma coisa para você poder conquistar elas. Precisa ter um objetivo, né? Exato. Pra você saber onde vai chegar. Senão, se ficar vida leva eu, não vai rolar, vai chegar. Né? Não vai chegar, né? Isso aí é. Pessoal, obrigado pela entrevista. Agradeço. Né? Eu espero que as pessoas Vocês. possam buscar aqui a JR, vai estar aqui nos comentários, vai estar aqui na base aqui do nosso vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham cada vez mais sucesso, mais crescimento. E pessoal, procurem aí, ó, Gil e Rodrigo, né, da JR Construções, tá bom? E eu tenho um presente para vocês. Né? Eu gostaria de presentear vocês com uma camiseta. A gente sempre presenteia nossos convidados, né, da Pelican Energy. Tá? Essa camiseta ela foi criada, né, com o intuito de que ela fosse um ponto de ancoragem. A questão material, ela representa como se fosse um ícone, né, de transformação. Então, aquilo que a gente está falando sobre os hábitos, sobre a transformação, sobre a busca, nossos objetivos, a ideia é que cada um que vista a camiseta se reforce no dia, sabendo que você tem um dia maravilhoso, um dia fantástico e que você vai atingir seus objetivos. Graças a Então, Deus. vou desejar para vocês aqui uma Pelican Energy. Obrigado. Gente, obrigado pela presença. Agradeço. Pessoal, a gente fica por aqui. Agradeço por vocês terem assistido mais esse episódio. Se vocês tiverem alguém precisando da parte de construção civil, ó, compartilhe esse vídeo, ajudem, né, Gil e Rodrigo, ajude aquele que você ama. E deixe seu comentário, deixe o clique no sininho, né, e siga a Pelican Energy. Um abraço, até o próximo.